Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, Teoria e Prática em Laboratórios Virtuais, nesta videoaula eu vou falar sobre barreira de potencial no diodo. Vou abordar estes tópicos fazendo uma correlação muito importante entre polarização direta e reversa do diodo com chaveamento eletrônico. Esse conceito de polarização direta e reversa do diodo com chaveamento eletrônico é muito importante para que a gente possa entender futuramente como funciona um retificador de tensão. O circuito proposto é este aqui. É um circuito bem simples. Eu vou depois mostrar para vocês o funcionamento dele no multisim. Bateria de 9 volts, um resistor de carga. E aqui eu coloquei 4 diodos associados em série. Quando o diodo está polarizado diretamente, então existe nos extremos do diodo, entre anodo e catodo, uma tensão. Essa tensão é a tensão que vence a barreira de potencial, tipicamente da ordem de 550 a 700 milivolts. São valores típicos. Valores diferentes, nós temos que fazer uma consulta no manual do fabricante. Eu vou mostrar depois para vocês um exemplo desse tipo de consulta no manual. Muito bem. Se eu tiver, por exemplo, o ponto X ligado ao ponto A, nos extremos de R16, eu vou ter 9 volts. Ligando X ao ponto A, temos, então, VCC, que é a tensão de 9 volts. Se eu ligar ponto X ao ponto B, eu vou ter, então, VCC menos VD1, que é a queda de tensão nos extremos do diodo quando ele está polarizado diretamente, que é da ordem, como eu havia comentado com vocês, de 550 a 700 milivolts, valor típico. E assim por diante. Vamos ver no multisim como é que isso funciona. Aqui está o meu circuito. Eu vou ligar o meu simulador. Veja bem, o resistor R1 não está ligado a nada. Então, a tensão nos extremos dele é 0. Eu vou ligar o ponto X até o ponto A e vamos observar que a tensão nos extremos do resistor vai ser 9 volts. Então, vou fazer essa ligação. volts. Eu vou agora fazer a ligação do ponto X com o ponto B, então eu vou observar que o meu instrumento vai indicar 9 volts menos essa tensão que vai ficar nos extremos de D1. Temos aqui, então, 8,354 volts. Se eu subtrair de 9 volts, então eu vou ter tensão nos extremos de D1. Então, eu posso medir essa tensão. Aqui obedece leis de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff para a tensão. Eu vou abrir aqui meu instrumento. Vou ligar o meu simulador e vou observar aqui. Se eu somar esta tensão com esta tensão, que está nos extremos de D1, eu vou ter os 9 volts. E assim eu vou fazendo a análise diodo por diodo. Eu tenho o circuito já completo aqui montadinho, vou mostrar para vocês para ganhar tempo. Aqui está o circuito. Eu coloquei um voltímetro nos extremos de cada um dos diodos para a gente acompanhar aqui as quedas de tensões em cada um desses diodos. Aqui, no caso, estão polarizados diretamente. Eu vou ligar o simulador. Não tem nenhuma tensão nos extremos do resistor porque a carga está aberta. Então, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou ligar este ponto X ao ponto E. Eu vou observar que o meu instrumento vai indicar 9 volts menos a queda de tensão em cada um desses diodos. Veja como é fácil de fazer isso. Vou ligar o meu simulador. Observe agora. Subtraindo 9 volts destas tensões aqui, obedecendo lei de Kirchhoff para a tensão, LKT, eu tenho então 6,471 volts. É muito importante, então, entendermos o funcionamento do chaveamento eletrônico. Neste caso aqui, todos os diodos estão polarizados diretamente. Eu vou mostrar aqui para vocês um circuito que simula muito, embora sejam com duas tensões DC, simula muito o processo de retificação. Este aqui é o circuito proposto. Eu tenho aqui duas baterias de 120 volts ligadas com polaridades opostas, de tal forma que V1 polariza diretamente D1 e V2 polariza reversamente D1. Muito bem, vamos entender primeiro o que significa essa polarização direta. Nessa polarização direta, eu tenho que levar em consideração a corrente que o diodo deve suportar. Essa polarização direta, ela pode ser representada por ID ou IF, depende muito do fabricante na hora de produzir o manual. É a corrente que o diodo deve suportar quando diretamente polarizado. Vamos então entender. Liguei aqui novamente o simulador. Pelo circuito circula uma corrente de aproximadamente 120 mA. Então, esse diodo aqui tem que suportar uma corrente de 120 mA ou mais. Temos aqui uma queda de tensão no sentido de polarização direta, por volta de 790 mV, e aqui a tensão na carga. Somando essas duas tensões, eu tenho então tensão aplicada na entrada. Muito bem. Vamos entender o que é essa polarização reversa aqui, porque a gente vai consultar agora o manual e temos que saber o que consultar no manual. Eu vou ligar a chave para esta posição. Eu vou observar um detalhe importantíssimo. 120 volts agora nos extremos de D1, que corresponde à tensão aplicada na entrada. Então, essa polarização reversa é a que a gente costuma chamar de tensão de trabalho do diodo. Então, se esse diodo aqui não suportar uma tensão de trabalho da ordem de 120 volts, ele vai ser danificado. E aqui, evidentemente, por estar polarizado reversamente, não há nenhuma tensão na carga. Praticamente não há corrente no circuito. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma análise do manual, mostrar para vocês alguns dados que são importantes, principalmente no que diz respeito a ID, VR e essa VD aqui. O que significa? Observe que ela tem um valor um pouquinho acima daquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Que o valor típico é da ordem de 550 a 700 mV. A gente usa muito esses valores típicos para efeito de cálculo. Então, vou abrir o manual aqui. Eu peguei um datasheet da Philips. E vamos entender aqui esse detalhe aqui, ó, VR. Esse VR é exatamente a polarização reversa do diodo. Ele tem que suportar, então, a tensão da fonte. Muito bem. Eu estou usando o 4004, então sem problema nenhum. 4004, ele suporta 400 volts. No entanto, se eu utilizar o 4001 ou 4002, eu vou ter problemas, porque ele suporta aqui 50 volts e 100 volts. Então, eu vou ter problemas com certeza.
Então é dessa forma que nós temos que interpretar tensão de trabalho. Muito bem, corrente direta. Então nós vimos que é próxima de 120 mA. Pelo fabricante ele suporta 1 ampere, sem problemas. Não há nenhuma restrição em relação ao uso do diodo. Muito bem. E aqui um detalhe, VF ou VD. Observe que aqui o fabricante ele especifica um valor máximo da ordem de 1,1 volt ou 1100 milivolts. A gente mediu lá algo em torno de 790 milivolts. Então está dentro dos padrões. Então para uma corrente de 1 ampere, então ele teria o quê? Uma tensão, uma queda de tensão de 1,1 volt. Nós estamos usando 120 mA, por isso que ele está tendo uma queda de tensão menor da ordem de 790 milivolts. Para encerrar esta videoaula, eu montei aqui um circuito que nós acabamos de analisar. Aquele circuito logo no comecinho da videoaula. Tenho aqui 4 diodos ligados em série. Nestas condições, eles estão diretamente polarizados. No entanto, quando eu mudar a chave para esta posição, o que vai ocorrer? Esse diodo aqui, ele está polarizado reversamente. Então, ele vai operar como uma chave eletrônica aberta e não vai permitir corrente pelo circuito, passagem de corrente pelo circuito. Vamos fazer então a simulação. Observe aqui que eu tenho 120 volts menos a queda de tensão em cada um desses diodos, o que me dá na carga uma tensão da ordem de 116,8 volts. Muito bem. A hora que eu mudar a chave para esta posição, então vou interromper a passagem de corrente pelo circuito e a tensão aqui tende a zero. Vamos lá. Está aqui. 1,2 milivolts. Então, praticamente, tensão zero na carga. Era isso que eu queria passar para vocês nesta videoaula, fazer uma relação, uma correlação entre barreira de potencial, polarização direta e reversa e chaveamento eletrônico. Entendendo essa correlação, vai ficar muito fácil de entender o funcionamento de um retificador de tensão alternada. É o que eu pretendo fazer, né, na próxima videoaula. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula, então. Bye!